E quando pensamos sobre o tempo cuidadosamente, percebemos que o tempo, uma vez perdido, nunca retorna. Subitamente de face com a perspectiva da morte, reis, ministros de Estado, parentes, servos, esposa, marido, crianças, joias raras não servem para nada. Entramos no nível da morte sozinhos, acompanhados apenas pelo nosso karma, bom ou mau. O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O significado de prática e iluminação, ou prática despertar. Não é prática e, é uma palavra só, prática iluminação. Shushogi. Existe uma introdução feita pelo tradutor desse trabalho, que é o Yokoi, que fez com Daisen Vitória, né? E ele diz o seguinte: como muitas vezes é comentado, a essência do Zen de Mestre Dogen é que não há nenhum espaço entre prática e iluminação, e que nenhum precede nem outro segue. Isso quer dizer, iluminação ou despertar não é alguma coisa que é obtida como resultado da prática. É o corpo na prática, desde o primeiro minuto, desde o primeiro princípio. É apenas através desta prática, de todo o coração, que o caminho se manifesta. E é apenas aqui que pode a verdade ser compreendida. O Shushogi são 5 partes e trata primeiramente com a identidade de prática e iluminação. Embora esse trabalho não foi conhecido até 1890, quando Takushu Takiya Zenji de Eireiji e Baisen Azegami Zenji de Sojiji fizeram um édito que prescrevia como sendo um modelo de fé tanto para leigos, leigas, monges e monjas. O conteúdo era baseado em passagens principais das 92 sessões do Shobogenzo. O Shobogenzo é o trabalho principal de Mestre Dogen, né? Ele queria escrever 100 capítulos e morreu antes disso. Por isso pode ser dito que é um trabalho refinado sobre o Dharma de Mestre Dogen. Deve ser compreendido também que foi compilado primeiramente por leigos e tendo leigos em consideração. E por isso algo importante, os ensinamentos que foram excluídos desse trabalho, omitidos. Entretanto, com sua ênfase na importância de uma compreensão completa da vida-morte, unido à necessidade do arrependimento, aceitação dos preceitos, 16 preceitos de Bodhisattva, é provavelmente a melhor introdução do Shobogenzo que nós possamos ter atualmente. E a apresentação do significado e a expressão da compaixão, bem como da gratidão, sem dúvida alguma, é uma das
mais elevadas peças da literatura budista. Então, vamos lembrar que esse trabalho, Shoshogi, ele surgiu mais ou menos em 1890, não foi escrito por Mestre Dogen, são trechos de Mestre Dogen que foram tirados do Shobogenzo, principalmente para dar ênfase à comunidade laica. E os dois abades, Jeireiji de Sojiji, que é Takashi Takiya Zenji, e como Azegami Zenji de Sojiji Baisen Azegami Zenji, ambos autenticaram esse trabalho como sendo uma obra muito importante para o estudo de todos, né? Hoje em dia o Shoshogi é lido em algumas liturgias no Japão como se fosse um sutra, como se lê o Sutra da Flor de Lótus, o Sutra da Grande Sabedoria Perfeita, Makahani Haramita Shingyo, né? Shosai Myokuchi, enfim, outros sutras, né? Dharani não. Primeiro, introdução geral. A completa clarificação do significado de nascer, morrer é o assunto mais importante por todos os budistas. O que é nascimento e morte? O que é vida e morte? Isso é o assunto principal, que a gente fala Daiji, o grande assunto. Desde que Buda vive na vida, na morte, a morte não existe. Compreenda simplesmente que nascimento e morte são em si mesmos nirvana. Não havendo nem o nascimento-morte a ser odiado, nem nirvana a ser desejado, então, pela primeira vez, você estará livre de nascimento-morte. Compreenda que este é o assunto da maior importância. Este é o Daiji. A completa clarificação do significado de vida, morte, nascer, morrer. Essa é a questão principal. Vocês já se perguntaram sobre isso? O que é vida, o que é morte? Por que nascemos aqui agora? Qual o significado da nossa existência humana e da existência de todas as outras formas de vida neste planeta? E por que este planeta existe? O que é Buda? O que é o despertar? O que é iluminar-se? O que é ter clareza, clarificar? Tivemos um abade aqui, que foi o abade, o Sokan, né, o diretor-geral para toda a América do Sul, que dizia, talvez a palavra mais importante seja clarificar. Tornar claro, compreender, tornar compreensível. Que tanto nascimento e morte são em si mesmos nirvana, um estado de paz, de tranquilidade, de ausência, de oscilações da mente. Assim não há nascimento, morte a ser odiado, nem nirvana a ser desejado. Quero me afastar de todos os problemas, quero me afastar de tudo que é prejudicial. Para quê? Por quê? Por quê? Pergunte a você, por que você nasce e morre? Por que você vive? O que é a vida? O que são suas escolhas? Esse é um problema de grande importância. É muito difícil nascer como um ser humano. Né? A gente podia ser barata, cachorro, gato, passarinho, árvore, peixe. E assim, mais ainda, é entrar em contato com os ensinamentos. Mas devido às boas ações do passado, o karma benéfico do passado, boas ações, palavras, pensamentos do passado, não só fomos capazes de nascer como seres humanos, mas também de encontrar os ensinamentos de Buda. Olha que bênção! Dentro no nível de nascer, morrer, a nossa vida presente deve ser considerada a melhor
e a mais excelente de todas. Ficar cansado é porque você tem condições. Aprecie até o cansaço. Não perca seu precioso corpo humano sem nenhum sentido, abandonando-o aos ventos da impermanência. Nós não podemos depender da impermanência. Nós não sabemos nunca quando essa nossa passageira vida terminará. Este corpo já está além do nosso controle. E a vida, à mercê do tempo, se move sem parar por nenhum único instante. E assim que a face da juventude desaparecer, é impossível de encontrar mesmo seus traços. E quando pensamos sobre o tempo cuidadosamente, percebemos que o tempo, uma vez perdido, nunca retorna. Subitamente de face com a perspectiva da morte, reis, ministros de Estado, parentes, servos, esposa, marido, crianças, joias raras não servem para nada. Entramos no nível da morte sozinhos, acompanhados apenas pelo nosso karma, bom ou mau. Devemos evitar nos associar com pessoas deludidas neste mundo presente, que são ignorantes sobre a lei da causalidade e da retribuição kármica. Desconhecem a existência dos 3 períodos de tempo e são incapazes de distinguir o bem do mal. A lei da causalidade, entretanto, é tanto clara como impessoal. Aqueles que fazem o mal inevitavelmente caem. Aqueles que fazem o bem inevitavelmente ascendem. Se não fosse assim, os vários Budas não teriam surgido neste mundo. Nem haveria Bodhidharma vindo à China. Bodhidharma é um monge indiano, não? Que foi da Índia para a China levar os ensinamentos. A retribuição kármica, agora é bem importante o que é karma, né? A retribuição kármica do bem e do mal ocorre a 3 diferentes períodos de tempo. 1. Retribuição experimentada na vida presente. 2. Retribuição experimentada na vida subsequente a esta. E 3. Retribuição experimentada em vidas subsequentes. Esta é a primeira coisa que devemos estudar e compreender quando praticamos o caminho. Caso contrário, você fará erros e será apegado a pontos de vista errôneos. Não apenas isso, cairá nos mundos perversos do mal, passando por longos períodos de sofrimento. O karma, a retribuição das boas e más ações, pensamentos e palavras. Podem ter retribuição imediata, pode demorar um pouco e pode demorar muito, mas que vem, vem. Esta é a primeira coisa que deve ser estudada e compreendida, para que não tenha pontos de vista errôneos e não caia no mundos errôneos do mal, para que não sofra. Compreenda que nesta vida você tem apenas esta única vida, você não tem 2 nem 3. Quão lamentável se,
através de pontos de vista errôneos. Em vão faço o mal, pensando que não está fazendo nada errado, quando de fato está. Você não poderá evitar a retribuição kármica das suas ações malévolas, mesmo que você erroneamente assuma que porque você não as reconhece, você não está sujeito a elas. É um dos ensinamentos de Buda, não? Quem conhece a lei da causalidade conhece os ensinamentos, conhece a verdade. Esse é o primeiro parágrafo. São 5, né? O Shoshogi são 5 níveis, né? De 5 aspectos, 5 trechos. Esse é o primeiro.